Um momento de reflexão. Em um quarto tranquilo, onde os raios de sol filtravam-se através das janelas, criando uma tapeçaria de luz dourada no chão, eu me sentei em silêncio. A atmosfera era acolhedora, como se o próprio universo estivesse sussurrando palavras de conforto. O ar estava fresco, carregado com o cheiro suave de incenso que se espalhava por entre os cantos da sala, como se estivesse convidando a alma para uma dança espiritual. A luz do sol, suave e cálida, parecia iluminar cada canto daquela pequena capela doméstica, onde o amor de Deus se manifestava de formas simples e profundas. À minha frente, uma pequena mesinha de madeira antiga guardava um livro sagrado aberto sobre uma capa de couro desgastada, revelando as palavras da Bíblia em sua pureza e simplicidade. Sua presença era uma promessa de sabedoria, uma lembrança de que cada verso contido nas páginas era um bálsamo para o coração. Ao meu redor, o som de uma canção suave ecoava no ar, como uma melodia que buscava unir os corações dos que estavam presentes, mesmo que invisíveis. Era uma oração silenciosa, uma comunhão silenciosa com o Criador que nos sustenta em cada momento. Sobre o chão de madeira, uma pequena esteira de oração, bordada com motivos florais e inspiração, convidava a uma conexão mais profunda com o divino. Cada passo dado sobre aquela superfície parecia levar-me mais perto da presença de Deus, como se fosse um trilho para a alma encontrar seu caminho de volta ao amor e à graça. O ambiente era propício para a reflexão, permitindo que os pensamentos flutuassem como nuvens leves no céu, carregadas de esperança e fé. Em meio a essa serenidade, senti o peso do momento, uma convocação silenciosa para lembrar de quem eu realmente sou, um ser humano frágil e cheio de potencial. No centro de tudo isso estava a presença de Deus, uma força que me sustentava e me guia, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada respiração que tomava parecia carregar com ela a promessa de que não estava sozinho, que a mão divina estendia-se para me abraçar e me confortar. Nesse instante de reflexão, eu me ajoelhei, sentindo a textura da esteira sob meus joelhos e fechei os olhos, deixando que a luz do sol me envolvesse como um véu de amor. Era como se o próprio Cristo estivesse ao meu lado, sussurrando palavras de conforto e esperança. A paz que pairava no ar era uma promessa de que, mesmo em meio ao caos da vida, havia um caminho claro para ser seguido. Aquele momento de silêncio e conexão era uma bênção, um presente que me lembrava de que a vida não era apenas sobre o que eu podia conquistar, mas sobre o que eu podia receber. No calor daquele momento, senti que estava prestes a encontrar a luz que iluminaria os caminhos de minha alma. Com o coração aberto e a mente em paz, eu estava pronto para invocar a presença divina, para pedir a graça que me permitiria caminhar com mais clareza e coragem em meio às sombras do mundo. A apresentação de Jesus no templo. Enquanto minha alma se aprofundava na quietude do momento, senti uma onda de reverência crescente, como se o próprio tempo se detivesse para me revelar algo profundamente sagrado. A imagem da apresentação do Senhor começou a se desenhar claramente em minha mente, trazendo consigo uma aura de serenidade e tradição. No antigo templo de Jerusalém, sob o céu azul e as sombras das colunas antigas, Simeão e Ana estavam ali, dois anciões que haviam passado toda uma vida em busca de Deus. Seus olhos, embargados pelo tempo, brilhavam com a certeza da promessa que havia sido cumprida. Eles estavam ali para dar boas-vindas ao Salvador do mundo, o menino que carregava em si a luz da eternidade. Naquele instante, eu pude sentir o peso daquele momento sagrado, como se meu coração também estivesse unido aos corações de Simeão e Ana, que estavam presentes para testemunhar a chegada do Messias. Eles tinham sido guiados por uma profecia que falava de um menino que seria a luz para os que viviam na escuridão do pecado e da desesperança. E agora, diante deles, estava Jesus, o Filho de Deus, envolto em simplicidade e pureza, trazido por sua mãe Maria e seu pai José. Nesse momento, o templo não era apenas um lugar de oração, mas o coração do mundo, onde a graça divina se manifestava em forma de carne e sangue.
Simeão, cheio de gratidão e sabedoria, tomou o menino nos braços e, com mãos trêmulas pela emoção, ofereceu uma oração que ecoou por séculos. Agora, Senhor, deixas o teu servo ir em paz conforme prometeste, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, a luz que ilumina as nações e a glória do teu povo Israel. E essas palavras, carregadas de esperança e amor, me envolveram como uma bênção divina que me lembrava que, mesmo que eu fosse um simples ser humano, eu também era parte desse plano infinito de salvação. Ao mesmo tempo, Ana, com sua voz frágil mas respeitosa, também deu glória ao Senhor, louvando a Deus com alegria e agradecimento por ter testemunhado a chegada da redenção. Ela, que havia passado décadas em oração no templo, encontrara em Jesus o cumprimento da promessa de que ele viria para libertar seu povo. O coração dela estava cheio de alegria, porque ela sabia que aquele menino seria a salvação de todos os que buscavam o Senhor com humildade e fidelidade. Enquanto eu me deixava envolver por essa visão espiritual, senti uma conexão profunda com os anciãos que tinham sido escolhidos para testemunhar a chegada do Salvador. Sua fé, sua reverência e seu amor por Deus eram algo que eu podia carregar no meu próprio coração hoje. Em meio a tudo isso, percebi que eu também estava ali, no templo da minha vida espiritual, trazendo comigo a presença de Jesus, que iluminava minha alma com sua graça infinita. Naquele instante, eu senti que minha própria história fazia parte desse plano divino. Como Simeão e Ana, eu estava aqui para testemunhar a chegada da salvação, mas não apenas com meus olhos, mas com minha alma inteira. Aquele menino, que agora estava crescendo em um mundo cheio de desafios e incertezas, carregava em si a esperança de todos os que buscavam a luz em meio às trevas. E eu, como um dos muitos que precisavam dessa luz, estava aqui para pedir por ela, para que minha alma também fosse iluminada pelo amor infinito de Deus. Através da visão da apresentação do Senhor, eu estava lembrando que Jesus estava comigo, mesmo em meio aos desafios do mundo. E por isso, com o coração cheio de gratidão e fé, eu estava pronto para pedir por sua presença e por sua luz que me guiaria pelos caminhos da vida. A luz que ilumina nossas vidas. Enquanto a visão da apresentação do Senhor se aprofundava em minha mente, senti que cada palavra daquela oração de Simeão ecoava em meu coração como uma bênção inesgotável. Ele, com mãos trêmulas pela emoção, havia proclamado que Jesus era a luz que iluminava as nações e a glória do povo de Israel. E agora, eu, um simples servo de Deus, sentia-me envolto por aquela mesma luz sagrada, que parecia atravessar os séculos para iluminar minha alma. Como Simeão, eu também sentia a presença de Deus em minha vida, um amor que me acolhia mesmo nos momentos mais sombrios. Havia sido um dia de lutas, de desafios que pareciam insuperáveis, mas agora, diante dessa imagem da salvação, eu percebia que Jesus estava comigo, guiando-me com sua mão misericordiosa. Era como se, no meio da escuridão do mundo, ele me estendesse um véu de luz, um símbolo de que nunca estaria sozinho. Lembrei-me das palavras de Jesus, que em seu sermão no monte proclamou que ele era a luz do mundo e que aqueles que seguissem sua senda encontrariam a vida plena. E agora, enquanto me ajoelhava em oração, eu me lembrava de que essa luz não era algo distante ou inacessível, mas uma força presente em minha vida cotidiana. Era ela que iluminava os caminhos escuros da minha alma, que me guiava nas escolhas difíceis e que me lembrava que, mesmo que eu caísse, sempre haveria uma mão divina para me erguer novamente. Mas essa luz não era apenas um símbolo de esperança, era também uma promessa de proteção. Como um pastor que cuida de suas ovelhas, Deus estava presente em cada passo do meu caminhar. Havia momentos em que o mundo parecia tão vasto e desafiador que eu me perguntava se seria capaz de suportar o peso das responsabilidades e das lutas da vida. Mas em meio a tudo isso, eu sentia um abraço invisível me envolver, uma presença que me lembrava que não estava sozinho. Quantas vezes eu havia sentido o peso do mundo em meus ombros,
Quantas vezes o medo da incerteza e da perda havia me assombrado como uma sombra escura que parecia não ter fim. E, no entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, eu ouvia a voz de Deus me convidando para seu abrigo. Ele era o refúgio em meio à tempestade, o porto seguro onde minha alma podia descansar e encontrar força para continuar. Como Simeão e Ana haviam testemunhado a chegada do Salvador com alegria e reverência, eu também queria me prosternar diante da graça divina, louvando com o coração cheio de gratidão. Jesus era o único que podia iluminar os meus caminhos, guiando-me para onde precisava ir mesmo quando não via claramente à frente. Era Ele quem me dava a coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia me condenar ou me desviava do caminho certo. Mas o que mais me tocava naquele momento era a compreensão de que essa luz não era apenas uma bênção para mim, era um dom para todos os que buscavam a verdade em meio à escuridão. Subchatley. Eram tantos os que viviam em trevas, perdidos em sua própria escuridão, sem saber que a salvação já estava diante deles. E Jesus, o Filho de Deus, vinha justamente para trazer esperança aos corações desesperados. Eu podia imaginar os olhares de Simeão e Ana no templo daquele dia, como se o próprio mundo estivesse paralisado para testemunhar a chegada da redenção. E agora eu me sentia parte dessa história sagrada, uma testemunha que, ao invés de estar presente fisicamente no templo, estava aqui em oração, buscando a luz que me guiaria por toda a vida. Aquele momento de oração me fez perceber que a luz de Jesus não era algo que eu pudesse possuir de forma permanente. Era uma presença contínua, uma força que me acompanhava em cada passo, mesmo quando eu não estava consciente disso. Era como se Ele estivesse sempre ao meu lado, mesmo que eu não o visse com os olhos. E por isso, com o coração cheio de gratidão, eu pedia por essa luz que me iluminava, por aquela proteção divina que me acolhia mesmo nos momentos mais difíceis, por aquela mão de Deus que me guiava por todos os caminhos da vida. Era essa graça infinita que me permitia ver o mundo com novos olhos, com a certeza de que mesmo que eu falhasse, eu nunca estaria sozinho. A luz que ilumina nossas vidas. Enquanto a visão da apresentação do Senhor se aprofundava em minha mente, senti que cada palavra daquela oração de Simeão ecoava em meu coração como uma bênção inesgotável. Ele, com mãos trêmulas pela emoção, havia proclamado que Jesus era a luz que iluminava as nações e a glória do povo de Israel. E agora eu, um simples servo de Deus, sentia-me envolto por aquela mesma luz sagrada, que parecia atravessar os séculos para iluminar minha alma. Como Simeão, eu também sentia a presença de Deus em minha vida, um amor que me acolhia mesmo nos momentos mais sombrios. Havia sido um dia de lutas, de desafios que pareciam insuperáveis, mas agora, diante dessa imagem da salvação, eu percebia que Jesus estava comigo, guiando-me com sua mão misericordiosa. Era como se, no meio da escuridão do mundo, Ele me estendesse um véu de luz, um símbolo de que nunca estaria sozinho. Lembrei-me das palavras de Jesus, que em seu Sermão no Monte proclamou que Ele era a luz do mundo e que aqueles que seguissem sua senda encontrariam a vida plena. E agora, enquanto me ajoelhava em oração, eu me lembrava de que essa luz não era algo distante ou inacessível, mas uma força presente em minha vida cotidiana. Era ela que iluminava os caminhos escuros da minha alma, que me guiava nas escolhas difíceis e que me lembrava que, mesmo que eu caísse, sempre haveria uma mão divina para me erguer novamente. Mas essa luz não era apenas um símbolo de esperança, era também uma promessa de proteção. Como um pastor que cuida de suas ovelhas, Deus estava presente em cada passo do meu caminhar. Havia momentos em que o mundo parecia tão vasto e desafiador que eu me perguntava se seria capaz de suportar o peso das responsabilidades e das lutas da vida. Mas em meio a tudo isso, eu sentia um abraço invisível me envolver, uma presença que me lembrava que não estava sozinho. Quantas vezes eu havia sentido o peso do mundo em meus ombros, quantas vezes o medo da incerteza e da perda havia me assombrado como uma sombra escura que parecia não ter fim. E, no entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, eu ouvia a voz de Deus me convidando para seu abrigo. Ele era o refúgio em meio à tempestade,
o porto seguro onde minha alma podia descansar e encontrar força para continuar. Como Simeão e Ana haviam testemunhado a chegada do Salvador com alegria e reverência, eu também queria me prosternar diante da graça divina, louvando com o coração cheio de gratidão. Jesus era o único que podia iluminar os meus caminhos, guiando-me para onde precisava ir mesmo quando não via claramente à frente. Era Ele quem me dava a coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia me condenar ou me desviava do caminho certo. Mas o que mais me tocava naquele momento era a compreensão de que essa luz não era apenas uma bênção para mim, era um dom para todos os que buscavam a verdade em meio à escuridão. Eram tantos os que viviam em trevas, perdidos em sua própria escuridão, sem saber que a salvação já estava diante deles. E Jesus, o Filho de Deus, vinha justamente para trazer esperança aos corações desesperados. Eu podia imaginar os olhares de Simeão e Ana no templo daquele dia, como se o próprio mundo estivesse paralisado para testemunhar a chegada da redenção. E agora eu me sentia parte dessa história sagrada, uma testemunha que, ao invés de estar presente fisicamente no templo, estava aqui em oração, buscando a luz que me guiaria por toda a vida. Aquele momento de oração me fez perceber que a luz de Jesus não era algo que eu pudesse possuir de forma permanente. Era uma presença contínua, uma força que me acompanhava em cada passo, mesmo quando eu não estava consciente disso. Era como se Ele estivesse sempre ao meu lado, mesmo que eu não o visse com os olhos. E por isso, com o coração cheio de gratidão, eu pedia por essa luz que me iluminava, por aquela proteção divina que me acolhia mesmo nos momentos mais difíceis, por aquela mão de Deus que me guiava por todos os caminhos da vida. Era essa graça infinita que me permitia ver o mundo com novos olhos, com a certeza de que mesmo que eu falhasse, eu nunca estaria sozinho. A luz que ilumina nossas vidas. Enquanto a visão da apresentação do Senhor se aprofundava em minha mente, senti que cada palavra daquela oração de Simeão ecoava em meu coração como uma bênção inesgotável. Ele, com mãos trêmulas pela emoção, havia proclamado que Jesus era a luz que iluminava as nações e a glória do povo de Israel. E agora eu, um simples servo de Deus, sentia-me envolto por aquela mesma luz sagrada, que parecia atravessar os séculos para iluminar minha alma. Como Simeão, eu também sentia a presença de Deus em minha vida, um amor que me acolhia mesmo nos momentos mais sombrios. Havia sido um dia de lutas, de desafios que pareciam insuperáveis, mas agora, diante dessa imagem da salvação, eu percebia que Jesus estava comigo, guiando-me com sua mão misericordiosa. Era como se, no meio da escuridão do mundo, Ele me estendesse um véu de luz, um símbolo de que nunca estaria sozinho. Lembrei-me das palavras de Jesus, que em seu Sermão no Monte proclamou que Ele era a luz do mundo e que aqueles que seguissem sua senda encontrariam a vida plena. E agora, enquanto me ajoelhava em oração, eu me lembrava de que essa luz não era algo distante ou inacessível, mas uma força presente em minha vida cotidiana. Era ela que iluminava os caminhos escuros da minha alma, que me guiava nas escolhas difíceis e que me lembrava que, mesmo que eu caísse, sempre haveria uma mão divina para me erguer novamente. Mas essa luz não era apenas um símbolo de esperança, era também uma promessa de proteção. Como um pastor que cuida de suas ovelhas, Deus estava presente em cada passo do meu caminhar. Havia momentos em que o mundo parecia tão vasto e desafiador que eu me perguntava se seria capaz de suportar o peso das responsabilidades e das lutas da vida. Mas em meio a tudo isso, eu sentia um abraço invisível me envolver, uma presença que me lembrava que não estava sozinho. Quantas vezes eu havia sentido o peso do mundo em meus ombros, quantas vezes o medo da incerteza e da perda havia me assombrado como uma sombra escura que parecia não ter fim. E, no entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, eu ouvia a voz de Deus me convidando para seu abrigo. Ele era o refúgio em meio à tempestade, o porto seguro onde minha alma podia descansar e encontrar força para continuar. Como Simeão e Ana haviam testemunhado a chegada do Salvador com alegria e reverência, eu também queria me prosternar diante da graça divina, louvando com o coração cheio de gratidão. Jesus era o único
que podia iluminar os meus caminhos, guiando-me para onde precisava ir mesmo quando não via claramente à frente. Era ele quem me dava a coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia me condenar ou me desviava do caminho certo. Mas o que mais me tocava naquele momento era a compreensão de que essa luz não era apenas uma bênção para mim, era um dom para todos os que buscavam a verdade em meio à escuridão. Eram tantos os que viviam em trevas, perdidos em sua própria escuridão, sem saber que a salvação já estava diante deles. E Jesus, o Filho de Deus, vinha justamente para trazer esperança aos corações desesperados. Eu podia imaginar os olhares de Simeão e Ana no templo daquele dia, como se o próprio mundo estivesse paralisado para testemunhar a chegada da redenção. E agora eu me sentia parte dessa história sagrada, uma testemunha que, ao invés de estar presente fisicamente no templo, estava aqui em oração, buscando a luz que me guiaria por toda a vida. Aquele momento de oração me fez perceber que a luz de Jesus não era algo que eu pudesse possuir de forma permanente. Era uma presença contínua, uma força que me acompanhava em cada passo, mesmo quando eu não estava consciente disso. Era como se ele estivesse sempre ao meu lado, mesmo que eu não o visse com os olhos. E por isso, com o coração cheio de gratidão, eu pedia por essa luz que me iluminava, por aquela proteção divina que me acolhia mesmo nos momentos mais difíceis, por aquela mão de Deus que me guiava por todos os caminhos da vida. Era essa graça infinita que me permitia ver o mundo com novos olhos, com a certeza de que mesmo que eu falhasse, eu nunca estaria sozinho. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.